Olá pessoal, hoje eu quero fazer um efeito aqui bem simples que vai nos permitir criar aquela luz do sabre de luz dos Jedi daqueles filmes do Star Wars. Eu vou mostrar a vocês como é que a gente consegue chegar num resultado bem próximo e vocês podem utilizar para alguma necessidade aí no projeto. Antes, porém, de começar o tutorial, eu só queria deixar aqui minha gratidão a todos vocês pelas palavras e pelo apoio que me deram aqui nos comentários junto àquele vídeo em que eu postei a minha situação junto ao canal. E minha gratidão de coração a todos vocês. Bem, eu vou precisar selecionar o cubo e apagá-lo, como sempre, né? E vou adicionar aqui na área uma mesh do tipo cilindro. Eu vou abrir as propriedades desse cilindro, vou aumentar esse número de vértices para 64 e vou diminuir bastante esse raio. Eu vou deixar aqui como 0.1. Deixei bem fino, né, pessoal? Agora eu vou aumentar a proporção dele. E aqui em Rotation X eu vou fazer com que ele rotacione a 90 graus. E esse vai ser o nosso sabre de luz aqui para o nosso efeito que eu pretendo. Eu vou olhar agora pela câmera. Como eu estou usando a câmera travada, eu consigo aproximar o objeto e a câmera está fixa. Vou usar a mãozinha para arrastar. Vou selecionar o sabre, usar a tecla S de escala para afinar um pouquinho mais e estendê-lo com SY pelo eixo Y. Pronto. O que eu quero mostrar a vocês é algo parecido com essa foto aqui, que é a foto de um sabre de luz que foi feito através de um editor gráfico. Notem que esse sabre de luz ele tem um feixe com uma aura verde e uma intensidade branca no meio. Então aqui no Blender, o que eu poderia fazer para criar algo parecido com isso? Eu posso simplesmente entrar no modo Material, Rendered, que é o modo renderizado. Como eu estou sem luz aqui, eu vou acender a luz só para vocês verem o objeto, tá? Eu vou jogar nesse fundo uma intensidade com um tom escuro, para que a gente veja de forma mais prática o efeito. Então eu venho aqui em World Property, na opção Color, eu vou clicar na caixinha e vou baixar esse valor aqui, ó, para o ponto mais escuro. Eu vou selecioná-lo, usar aqui o botão direito, Shade Smooth, para suavizar a superfície dele. E agora nós vamos entrar com esse cilindro no modo Material. Nós vamos clicar em New para acrescentar um novo material junto ao objeto. O Blender sempre coloca aqui uma superfície no estilo Principled BSDF. Eu vou mudá-la para o modo chamado Emission, que é o modo de emissão. Agora eu preciso ajustar essa emissão. Para isso eu vou usar aqui o nosso renderizador, que é o Cyclos. E o número máximo de samples que eu estou deixando aqui para ele renderizar é de 16. Então ele vai ser um pouco mais rápido nessa renderização. E eu vou altear esse painel aqui, ó, que é a Timeline. E vou substituí-lo pelo painel denominado Shader Editor. Vocês vão ver que o node está aqui. É esse node que eu empreguei aqui, ó, que é o Emission, está aqui no formato node, né? Eu vou precisar aplicar no material um material com uma coloração, vou usar aqui o tom verde. E vou aumentar essa força para 100, tá, pessoal? Vai ficar com essa coloração que vocês estão vendo, mas eu vou precisar adicionar aqui mais um node. Então eu venho aqui, vou em Shader e vou utilizar o Mix Shader. Vou conectá-lo entre o Emission e o material Output. Não vai acontecer nada de diferente, mas eu vou adicionar um outro node, que vai ser um node do tipo Input, e vou usar aqui o Layer Weight, que é o peso de luz. Eu vou pedir a vocês que vocês venham aqui na saída Facing dele, cliquem com o botão esquerdo e arrastem até, ó, o Factor do Mix Shader. Vocês vão ver que vai aparecer algo diferente aqui. Eu vou aproximar mais um pouquinho e eu vou aumentá-lo aqui, ó, para um fator que faça com que essa parte central fique mais com a intensidade no tom branco. Então eu vou usar aqui ponto 95. E veja que eu já dou um aspecto aqui interessante, ó, no objeto, para ficar com esse efeito aqui parecido a essa foto. Então já me ajuda bastante, tá certo? Mas eu preciso criar a aura. Lá no Blender Eevee é bem prático isso. Agora aqui no Cyclos eu preciso fazer uma alteração no modo denominado Composite. Então eu venho aqui em Compositor. Antes de usar os nodes, fazer uma renderização desse objeto no jeito que ele está. Então eu venho aqui em Render, ele vai criar a renderização, está aqui, ó.
Veja como é mais intenso aqui no centro. Vou fechar a renderização e vou usar o uso de nodes, ele vai repetir a renderização aqui. Para a gente ver o render em tempo real, eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer o render layer para cá e vou trazer a saída composite para cá. Mas eu vou precisar adicionar mais um node entre os dois. Então eu venho aqui, vou na opção que é a categoria de filtros e vou buscar o filtro chamado Glare. Vou usá-lo aqui nessa condição, tá? Aqui no Glare, o que eu vou precisar fazer é mudar essa opção Streaks para o formato Fog Glow. Eu não estou enxergando aqui o efeito acontecendo. Por quê? Porque eu preciso usar um node de saída ou de visualização para poder ver o efeito. Então eu venho aqui em Add, clico em Output e vou clicar em View. Vou trazer esse node para cá. Vou puxar a saída Image do Glare também para a entrada Image do View. Eu, por enquanto, não estou vendo o efeito acontecendo aqui embaixo. Então, o que é que eu preciso fazer? Acionar o Node View aqui nessa janela. Como é que eu faço? É só clicar em Backdrop. Pronto, aqui vocês vão ver ó, que existe uma intensidade de luz sendo feita sobre o efeito. Como é que eu regulo essa intensidade de luz? Eu venho aqui em Size, vou diminuindo até um ponto que ele fique parecido com esse ponto da foto. E agora, se eu quiser fazer a renderização desse efeito aqui, basta eu clicar em Render, Image, vou deixar ele concluir a renderização e aqui vocês vão ver ó, que o efeito é bem parecido com o efeito dessa foto, simulando o efeito do sabre de luz que é utilizado pelo Jedi. Pode ser no Cycles ou pode ser também no Eve. Se vocês vierem aqui para a condição Eve, aqui no Eve, o que vai afetar a condição do Bloom vai ser eu vindo aqui no Render Property e ativando o Bloom. Olha como a intensidade aqui vai ser grande. Aí eu vou precisar, lá na aba do Shader Editor, diminuir a intensidade, que é a força, para poder ele chegar no efeito bem próximo. Por que ele está assim com essa condição aqui um pouco mais escura nas pontas? Porque eu preciso normalizar a face desse objeto. Eu fiz o Shade Smooth, mas eu preciso, clicando aqui ó, no Object Data, clico em Normal e Auto Smooth. Repare como ele estende aqui ó, o efeito até o final da forma do objeto. E aqui, a depender do ângulo e da força que vocês deem, a intensidade vai ser mais forte ou mais fraca. Se vocês quiserem ver pelos Cycles, os Cycles ele fica mais qualitativos. Então, para vocês verem o resultado, é necessário que vocês entrem no modo que é o modo Compositor e aqui vocês vão ter o resultado do render final. Então, clicando em Render Image aqui, ó, vamos esperar ele fazer a renderização pelo modo Cycles e ele cria o efeito, ó, como vocês podem ver lá, vocês podem comparar em relação à foto. Aí, mais uma dica, bom proveito. E até um próximo vídeo. Espero que tenham gostado.